Shalom, Lahema, paz e prosperidade, a paz do Senhor. O tempo não é bom. O tempo é tempo de lágrima, de choro, de pranto. É um tempo diferente, anormal. Porém, nós não estamos no mesmo barco, estamos no mesmo mar. Existe esse mar que estamos atravessando, mas no nosso barco não entra medo, não entra dúvida, não entra ceticismo, não entra talvez, porque nesse barco só sobe aqueles que têm o coração voltado para Deus. Sabemos que tem pessoas que têm muita fé, pouca fé, e tem pessoas que não têm fé nenhuma. Mas a fé, ela é como assim uma semente que ela pode crescer. E nessa manhã Jesus vai soprar fé, que Ele é o autor e consumador da sua fé. Ele suga a sua fé para depois soprar no seu coração a nova fé. Então, nessa manhã, eu quero trazer uma palavra de Deus para o seu coração que está passando por um período difícil. O altar não é mais o mesmo. E diante de muitas vozes, muitos homens, os homens da política, da OMS, o secretário de saúde, do dia a dia e tal, a gente está deixando de ouvir a voz daquele lá de cima que diz: não temas, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Deus não mudou, Deus não perdeu a rédea da história. Deus ainda tem um domínio da situação. Deus ainda está sentado no alto e sublime trono. Eu quero ler aqui um versículo só do livro da Bíblia que eu mais gosto, que é o livro do profeta Jeremias, na qual o contexto também era um contexto de morte, de guerra, um contexto fúnebre, um contexto de clamor, um contexto terrível, um contexto que Deus usou Jeremias como a última voz. Muitas vozes vieram, mas Jeremias era a última voz ante o terror babilônico, ante Nabucodonosor, usando o seu general Nebuzaradã para invadir Judá, conquistar Jerusalém, tocar fogo nas portas, saquear ali o templo, o ouro, saquear as coisas preciosas. E muitas das vezes o diabo também está entrando no seu altar, no seu templo, no seu coração, na sua Jerusalém, no seu lugar de paz, e está roubando o ouro, está roubando os dons, está roubando os frutos, está roubando as coisas preciosas que Deus colocou no altar, no seu coração. Através da dor, do medo, do sofrimento, Jeremias, ele parece que sente a dor do povo. E é conhecido pelo profeta das lágrimas, o profeta chorão, porque Jeremias tinha uma palavra de partir o coração, porque tinha um coração partido pelos pecados do povo de Israel. E ele diz em Jeremias 9: desejasse que minha cabeça se tornasse como uma corrente de águas, então choraria de dia e de noite pela filha do meu povo. Mas o versículo que eu quero ler é o versículo do capítulo 8, versículo 22, o capítulo 8, versículo 22, na qual a Bíblia diz: porventura não há mais bálsamo em Gileade? Ou não há lá mais médico? Por que, pois, não teve lugar a cura? Por que vocês não quiseram a cura da filha do meu povo? Deus usando o profeta Jeremias no tempo final, antes da deportação do cativeiro, Israel jamais imaginaria que ia sofrer um novo exílio, um novo cativeiro, uma nova prisão, saindo ali da terra do patriotismo, da menina dos seus olhos. Todos os judeus eram muito nacionalistas, mas Deus tirou Israel do centro da sua vontade, da vontade do povo de não sair da terra. Então Jeremias ali pergunta para aquela nação: porventura não há mais médico em Gileade? Não tem mais bálsamo? Acabou? Gileade era uma região pedregosa de território montanhoso, a oriente do Jordão, num terreno acidentado, rico em floresta. As caravanas, elas corriam a Gileade com seus ricos comerciantes enviados de reis e rainha do Egito para lá buscar esse bálsamo.
E assim nós vemos que o povo vinha de longe, porque era um bálsamo muito perfumado, um líquido que tinha um unguento muito riquíssimo, muito comercial. O bálsamo de Gileade era uma especiaria de luxo, presente valioso. Suas folhagens eram muito perfumadas, exalava uma resina que trazia às vezes um cura através da unção. Era muito utilizado incenso, embalsamento, desde a antiguidade. Gileade era um lugar da cura. Um rico comércio circulava com dinheiro, uma, uma cara mercadoria, mas Israel estava empobrecendo espiritualmente. A nação não busca o Senhor, preferia dar ouvido aos falsos profetas que andavam anunciando uma falsa paz, quando o tempo era de guerra, de morte, de choro. Israel rejeitava a correção, não buscava cura, porque não se reconhecia doente. E o pior doente é aquele que não aceita que está doente. Falo de doença na alma, doença do pecado. Esse é o pior doente que existe. Deus estava perto da nação, mas a nação estava distante de Deus. E o Senhor pergunta: não está o Senhor mais em Sião? Jeremias usa então uma metáfora apontando para Gileade, com seu bálsamo, seus médicos e suas curas. Israel precisava ir a Gileade. Mesmo tendo sido tão rebelde, sempre haverá cura para os que voltam a Gileade. A cura estava bem ali, na própria nação. A cura está entre nós. É o clamor, arrependimento. Os egípcios recorriam a Gileade, chegavam a pagar o dobro pelo preço da mercadoria. Israel, contudo, mesmo doente, desprezava o produto com suas vãs oferendo a Baal. A nação relutou em buscar a verdadeira cura, não quis. Até que chegou a fome, a peste, a doença, a guerra, a morte, o cativeiro. Para muitos já não haveria cura. Escolheram assim. Os médicos que os israelitas usavam não foram capazes de incentivar o povo a buscar o Senhor. Ai, meu Deus. Não estava buscando no lugar certo, no lugar correto. Gileade era um lugar de valentes também. Suas montanhas abrigavam muitos exércitos. Ali se refugiou Davi, Saul e o exército de Gideão. Também surgiu um dos homens mais ousados da Bíblia, que era o profeta Elias. Elias veio da região de Gileade. Então vejo que Gileade era um lugar de pessoas dispostas a vencer. Pessoas que não aceitam o mal. A planta sofre para mirrar o precioso líquido. Às vezes é raspada, quebrada e até morta. Ela se doa para que outras pessoas tenham vida. Foi assim com Jesus. Ele se entregou sua vida, derramou seu sangue em favor de muitos. Nele temos a cura da alma. Nesse tempo de pessoas doentes, não falo só de Covid, de medo, mas doentes espirituais. A indagação de Jeremias, que soe para nós como uma cobrança, como uma trombeta. Então corramos para Gileade, para o bálsamo, para o pé da cruz, porque lá existe o óleo, lá existe os valentes, lá existe os profetas, e também lá está o médico dos médicos. Certa vez a morte não, a praga, a peste, a morte também foi em direção à cidade. E ela encontrou um morador saindo daquela cidade. E o morador perguntou: peste, morte, desgraça, praga, você está indo para onde? Eu estou indo para a sua cidade. Vai fazer o que lá? Sua morte, sua peste, sua praga. Eu vou matar ali 100 pessoas. A ordem foi me dada para me matar 100 pessoas. Depois de 3 dias, a morte, a peste, a praga sai da cidade. E o morador diz assim: sua peste, sua praga, além de ser uma desgraça, você não é mentirosa. Por quê? Porque você disse a mim há 3 dias atrás que ali iria matar 100 pessoas, mas lá morreu 1000. Ela disse: não, eu matei só 100 pessoas, 900 morreram de medo. Nesse tempo onde as pessoas estão com medo, estão assustadas, estão ouvindo muitas coisas, estão dentro de casa, assustada. O temor tomou conta do coração, do altar. O subterfúgio tomou conta da alma. Estão assustados. Ouve os homens
Eu quero dizer nessa manhã para você ouvir a voz do Senhor, a voz daquele que diz: Estou contigo desde a consumação do século. Para encerrar, essa palavra é muito profunda. Moisés, ele é um homem de Deus na qual ninguém teve uma intimidade como Moisés, Moshe, como Moisés. E Moisés ali vem na tribulação daquele povo, povo terrível, obstinado, duro de coração. E Moisés ali não está mais aguentando, e depois Deus diz para aquele povo, para Moisés, ó, eu não vou mais com esse povo. Também não estou mais aguentando, estou conjecturando. Esse povo é um povo difícil, povo rebelde, teimoso. Irei mandar um anjo. Ele vai com você, Moisés. Vai com esse povo. Eu não vou mais. E Moisés teve que clamar 3 vezes, interceder para pedir novamente para o Senhor ir com ele. Para o Senhor novamente ser o guia e o caminho. Guiar aquele povo. E Deus diz, não vou, e Moisés clamou, intercedeu. E eu e você, não tivemos essa intimidade, não temos como Moisés. Sem merecer, sem pedir, sem clamar. Mas Jesus disse em uma de suas últimas palavras na terra, uma de suas últimas palavras ressuscitado antes de subir, ele diz, sem eu interceder, sem eu pedir, ele diz uma palavra que me deixa mais poderoso, mais feliz, mais bem-aventurado que Moisés. Ele diz, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Eu não vou mandar anjo, nem arcanjo, nem querubim, nem serafim, eu mesmo, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, nesta manhã, fica com essa palavra. Deus abençoe, meu amigo. Vamos voltar nesta manhã para Gileade. Deixa essa palavra terra.